a fase de interrogatório. Seu Jefferson, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu vou lhe fazer. Meu direito seu permanecer em silêncio, seja em relação às perguntas que eu vou lhe endereçar, ou as perguntas que o Ministério Público lhe endereçar, ou talvez até perguntas que a defesa ou os jurados possam lhe fazer. É um direito seu, a qualquer momento, fazer uso do seu direito ao silêncio, sem que isso traga algum tipo de prejuízo para a sua defesa. É um direito seu participar dessa sessão de julgamento na presença dos seus advogados. Os que estão ocupando a tribuna, todos são constituídos pelo senhor para fazer a sua defesa. E ressalto também que é um direito seu participar deste ato de interrogatório, tendo como requisito prévio a realização da entrevista pessoal e reservada, que foi a que o senhor fez no momento em que nós suspendemos a sessão de julgamento, inclusive para servir o lanche dos senhores jurados. Tá? Eu já fiz o seu interrogatório na primeira fase, no sumário de culpa, e o que eu lhe falei ali eu repito. Nós vamos dividir o interrogatório em duas partes. Primeiro vão ser feitas algumas perguntas da sua vida pessoal, em seguida eu vou fazer perguntas direcionadas diretamente ao processo, inclusive lhe dando a oportunidade que o senhor possa falar de uma forma mais aprofundada ou abrangente em relação a como aqueles fatos se desencadearam lá. Primeiro eu vou me reportar e fazer algumas perguntas mais objetivas, do tipo sim ou não, e em seguida nós vamos poder, então, aprofundar um pouco mais esses fatos. Sr. Jefferson, eu queria primeiro que o senhor me explicasse na realidade para os jurados a sua formação, o seu grau de escolaridade, a sua formação e a sua atuação profissional. Bom dia, Excelência, bom dia a todos. Eu sou físico, eu me formei pela Universidade Federal do Pará. Depois da minha graduação, eu fiz uma especialização em física, também na UFPA. Depois eu fiz uma outra pós-graduação na Universidade da Amazônia. Depois eu fiz meu mestrado na Universidade do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, que inclusive foi parcialmente devastada nessa enxurrada que teve lá no Rio Grande do Sul. E após isso, tempo depois, eu fui para Salvador, onde eu fiz meu doutorado e meu estágio pós-doutoral. Eu atualmente sou professor da SEDUC, eu dou aula numa escola técnica do Estado, para alunos, né, que estão no curso técnico e cursando o ensino médio, concomitantemente ali na faixa etária entre 15 e 17 anos. Também atuo na UFPA. Eu oriento alunos que estão, neste momento, só em doutorado. Eu sou orientador de doutorado de alunos lá num departamento chamado IENSE, na UFPA, próximo ao primeiro portão. Então, na UFPA, o meu trabalho basicamente é pesquisar e orientar os docentes, vou chamar dessa forma, de doutorado, porque tem muitos outros professores, tem demais profissionais, não necessariamente docentes, mas que estão nesse nível de estudo. O senhor quer falar um pouquinho mais sobre as suas pesquisas, alguma em particular? Uma das pesquisas que eu mais tenho me dedicado já há um tempo é justamente trabalhar com vírus, né? A gente pensa em física, a biologia de vírus não. Uma das coisas que eu faço é justamente trabalhar com previsão de epidemias, né? Coincidentemente, a gente teve uma pandemia, né? Ou seja, uma epidemia a nível de planeta. Então, esse é um dos chega a ser 55% do que eu faço hoje. Trabalhar com previsão de epidemia, endemias, as chamadas arboviroses, dengue, chikungunya, zika, e acabou entrando o coronavírus aí também. No meio de toda essa labuta, quando veio a pandemia, a gente focou um pouco mais naquele momento. Aliás, a gente focou em 95% das forças na pandemia para a gente tentar prever o que estava como seria o cenário, né? Do começo até um possível fim,
E, e uma outra área que já não tão... Ela é chamada de sistemas complexos, né, que é a minha área de trabalho a nível superior, mas que basicamente eu utilizo isso para que os professores que eu oriento no doutorado produzam novas formas de ensinar, seja física, seja química, ou até os próprios pedagogos que estejam a nível superior. Então, eu utilizo essa ferramenta, que ela é muito específica, mas para a gente propor novos métodos de ensino para melhorar a educação, seja a nível municipal, estadual, federal, e por aí vai. Esse produto é a tese de doutorado deles. Entendi. Né? E isso é testado na sociedade. Não é só um papel que fica guardado na biblioteca. Tem que ser verificado, tem que ser validado. A gente vendo que teve, de fato, indícios de aprendizagem ali, eles recebem o título de doutor. Perfeito. É o que na pesquisa a gente chama de impactação, né? Isso. Sr. Jefferson, o seu estado civil, o senhor é casado, solteiro, o senhor Não, convive em união estável? Eu sou solteiro. Solteiro. O senhor tem filhos? Não, excelência. Não tem filhos. Perfeito. Sr. Jefferson, o senhor já foi preso alguma vez? Não, excelência. O senhor já foi processado criminalmente? Não, excelência. Sr. Jefferson, o senhor... E aqui é uma colocação pessoal minha, mas o senhor fique muito à vontade para responder se o senhor quiser. O senhor desafia o que alguns doutrinadores ou estudiosos do sistema de justiça classificam como um sistema seletivo, né? O senhor não é uma pessoa de cor preta, o senhor não é uma pessoa socialmente excluída, e parece-me que o sistema talvez não tenha sido seletivo na colocação do senhor no banco dos réus, ou seja, sou uma pessoa que talvez incorpore o quê? 1% da população brasileira, chegando no grau de conhecimento em que o senhor atua, o senhor disse com estágio pós-doutoral, correto? Sim. Eu acho que nem Sim, 1% da população talvez tenha o estágio pós-doutoral. E o senhor responde a esta ação penal. O senhor conhece bem a acusação que foi feita contra o senhor, não conhece? Sim, excelência. A doutora Porfíria foi quem lhe atendeu na primeira fase, até a chegada aqui à sessão plenária. Eu queria perguntar para o senhor. Eu vou lhe fazer algumas perguntas, primeiro objetivas, e depois eu vou lhe dar a oportunidade para o senhor falar o que o senhor pensa a respeito dos fatos e como eles, na sua visão, se desenvolveram. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. No momento que o senhor pegou um carro para ir atrás de pessoas que assaltaram a sua casa, qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Qual era o seu objetivo com isso? De chegar até eles para fazer exatamente o quê? Não, excelência, eu não saí em busca deles, dos dois assaltantes, ou dos três, eu não saí em busca Quando o deles. senhor pegou seu carro, qual era o seu objetivo primordial? Depois que eu vi a minha mãe estirada no chão, desmaiada, com aquele desespero todo que já tinha acontecido, eu ainda tendo que lidar com a minha mãe, que é cardíaca, com remédios caríssimos que a gente tem que pagar, desmaiada para mim, ali, ela tinha falecido. Tanto que eu fiquei mexendo nela por bastante tempo ali, para ver se ela levantava. E o meu intuito, e foi o que eu fiz, foi pegar meu carro. Eu entrei no meu carro, eu já saí pedindo socorro, socorro, socorro. Eu entrei no meu carro e fui em busca. A primeira coisa que eu pensei foi no posto de saúde da Pedreira. E a caminho de lá, eu já estava pensando no plano B, que era o óbvio, eu ligar para uma ajuda, ligar para o SAMU, coisa do tipo. Só que justamente no caminho, quando eu pego no bolso, é que cai a ficha novamente que eu estava sem celular, que eu tinha sido assaltado, que foi uma das coisas, inclusive, que depois de todos os maus tratos que eu sofri, na verdade foi concomitante. Eu era ameaçado, um cano de arma era encostado na minha cabeça, o tempo todo a minha cabeça estava sendo empurrada por uma arma, e pegaram meu celular. Então, eu nunca saí de casa com a intenção de atentar contra a vida de ninguém, de prejudicar ninguém. Infelizmente, aconteceu os fatos que estão sendo tratados aqui. Isso vai completamente o oposto de tudo que eu aprendi, do que a minha própria mãe que está aqui, que é uma pessoa, como o senhor disse, eu tô um pouco fora,
do que a gente espera das pessoas que sentam aqui, mas talvez eu esteja um pouco fora, inclusive, de tudo que se esperava de uma pessoa, porque nós éramos extremamente pobres, né? Casa de madeira caindo nas nossas cabeças, e a gente conseguiu passar a ter alguma coisa quando eu consegui trabalhar, porque minha mãe foi cabeleireira a vida toda, ela se aposentou, ela parou de trabalhar na Covid, né? Então nós conseguimos ter alguma coisa quando eu começo a trabalhar, né? Então, ela, meu pai, ninguém nunca me ensinou isso. A agressão, né? Desde criança eu cansei de chegar batido em casa e nunca tive espírito de reação. Nunca. Não é da minha natureza. E é assim que eu, inclusive, ensino aos meus alunos, né? E sempre disse para eles, né? Já que no Estado, principalmente, eu trabalho com crianças não, perdão, excelência, com adolescentes em formação, e nós sempre temos cursos, sempre tem pessoas, inclusive da universidade, ou da própria segurança pública lá falando, é uma das coisas que a gente sempre reforça, num assalto, não reaja, entregue tudo, e no momento oportuno, entre em contato com a ajuda, né? Eu sou uma das pessoas que reforça isso, porque eu vim de uma periferia, né? Graças a Deus eu nunca fui assaltado, mas vizinhos meus foram. Por que eu não fui? Graças a Deus. Seu Jefferson, eu tinha mais umas 2 ou 3 perguntas para fazer, mas para que a gente evite tentar fugir da cronologia, o senhor começou a explicar algumas coisas, eu queria que o senhor me explicasse, e aí, no momento oportuno, eu não vou lhe interromper, mas no momento oportuno eu vou fazer essas 2 ou 3 perguntas que eu ainda gostaria de fazer ao senhor em relação a dados técnicos, ou em alguns momentos eu vou sentir a necessidade de dizer, explique melhor isso aqui, me explique dessa forma, porque o senhor não fez assim ou fez desse outro jeito. Tente me explicar como os fatos se desenvolveram desde o momento em que vocês iniciaram uma comemoração, passando pelo fato de ter ocorrido uma abordagem dentro da sua casa e então até culminando com esses fatos que estão sendo aqui averiguados. O senhor pode ficar à vontade. Eu posso dizer que foi um dos aniversários mais especiais da minha vida, tirando o fato que aconteceu. Ouso em dizer que teria sido o maior e melhor aniversário, não por volume de pessoas, mas porque as pessoas mais próximas a mim, familiares, amigos, né, como já foi dito aqui, não chegavam a 10 pessoas. As pessoas extremamente num elo ali de um passo a mim estavam ali. Naquele dia, eu abri as portas da garagem, que era onde a mamãe trabalhava, onde minha mãe trabalhou como cabeleireira, que já não funcionava mais o salão desde que começou a pandemia. E todos nós estávamos ali, né? A mamãe preparou isso por bastante tempo. A gente está falando de 21 de agosto, a minha mãe começou a preparar isso desde o começo de fevereiro daquele ano, né? De passinho em passinho, nós planejamos com cuidado, carinho. Por quê? Porque era o primeiro momento que a gente podia celebrar alguma coisa com um pouco mais de tranquilidade, depois da pandemia, né? Que a gente podia abrir a porta da nossa casa, interagir com as pessoas, e assim fizemos. Tínhamos almoçado, e nós estávamos ali no momento mais de conversar. Inclusive, a gente falava muito sobre trabalho ali. Trabalhos, planos futuros, enfim, uma conversa muito técnica. E à disposição, eu na cabeceira da mesa, de frente para a rua, né, porta aberta, e eu aqui na cabeceira da mesa. À minha esquerda estava Felícia e Antônio. À minha direita estava Catula e Ana Deiva. Basicamente nós 3, nós 4, nós 5 com o Antônio. E aí, e eu já sabia o que era, né, no momento em que 2 motos param, até pela forma brusca que elas param freando.
né, muito, como eu falei, de uma forma muito brusca, e mal estacionaram a câmera, já tiraram as armas naquela gritaria toda, apontando, andavam e apontavam para a gente, davam passos andando olhando para a gente, apontando e dizendo, é um assalto, né? E quando eu lembro daquilo, na verdade, é algo que eu me esforço para esquecer. Nesse momento eu tenho que fazer o oposto, me esforçar para lembrar. Tente ver sob essa ótica. Um interrogatório é um momento que o senhor faz, além da construção de prova, a sua própria defesa, independentemente da técnica que os seus advogados possuem para fazer isso numa sustentação oral. Esse diálogo é importante porque ele traduz o seu pensamento de ordem pessoal, a sua conotação, ok? Bom, os 3 assaltantes, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o que estava sozinho na moto. Ele era extremamente alto, moreno e muito alto. A arma dele era maior, inclusive. Ele foi um dos primeiros que gritou e gritava muitos palavrões. Todos eram extremamente... as palavras que saíram das bocas deles em nenhum momento foram minimamente educadas. Eu não cabe a mim reproduzir aqui nenhum dos palavrões que eles... Tem liberdade, se quiser utilizar, o Poder Judiciário registra ipsilíteres o que ocorreu no fato. Não se sinta nem acanhado, ou envergonhado, ou de alguma forma tolhido em reproduzir. Lembre que quem está no banco dos réus é o senhor, é a sua defesa. Obrigado, excelência. Eu sei que eu estou no banco de réus, mas em respeito justamente a todos que estão aqui, eu vou preferir não proferir os palavrões que eles disseram, até porque um deles, que todo mundo deve se tocar, é indiretamente xingando a minha mãe, né? Acredito que esse foi um dos mais simples dos palavrões que eles xingaram a todos nós. Então, foi muita gritaria, foi muita ameaça. Tinha momentos que eu não sabia o que enxergar ali, a movimentação era muito rápida. Os 2 rapazes que estavam com armas sempre apontando, e a moça saiu tirando as coisas de todo mundo, né? E uma das cenas que me choca muito foi quando eu vi ela indo em direção e tirando as coisas da Felícia. Por que isso me choca muito? Porque Felícia estava com uma criança no colo, né? Um bebê. E ela eu não vi ao momento da cadeira que a Felícia estava cair, pela brutalidade que ela teve com a Felícia, né? Como eu disse, o que mais me chocou ali é e para onde eu, nesse primeiro momento, foquei minha atenção, é porque a Felícia estava com uma criança, né? E aí, consequentemente, com o medo que estava ali, eu vi, né, a moça pegando joias. Ela focava muito em joias, né? Ela focava muito em joias. Ela via, ela arrancava, ela era muito brutal na forma dela de agir. E, como a Felícia já disse aqui, o dedo dela, inclusive, ficou inchado por muito tempo, quando ela tirou uma aliança que praticamente a Felícia não tirava já há muito tempo. E aí, os nossos celulares foram tirados, relógios foram tirados, tudo que nós tínhamos de pertences com valores foram retirados dali. O momento mais tenso, dos 2 momentos mais tensos que eu vivi, naquela tragédia de aniversário, que se eu soubesse que aquilo ia acontecer, eu nunca tinha, em fevereiro, eu nunca tinha começado a planejar isso com a minha mãe, e vice-versa. Eu nunca tinha permitido a minha mãe planejar esse aniversário comigo. Foi justamente quando o outro rapaz, de estatura mediana, ele grita e aponta para mim, que estava na ponta da cabeceira, que eu era policial. Ele grita, foi olho com olho, apontando para mim, ele era policial. E naquele momento,
o rapaz enorme, como eu disse, a maior estatura, uma estatura bem elevada a nível paraense, na média do paraense, ele sai de onde ele estava e ele vem com a arma para minha cabeça. Ele fica com o cano na minha cabeça, apertando nesta região aqui, o tempo todo, me xingando, e aí o nível dos palavrões aumentaram, né? Pedindo minha arma, né? Pedindo tudo que era meu, e aí ele dizendo, se tu é policial, eu vou te dar um tiro. E aí seguem os palavrões, como eu já disse a Vossa Excelência, que eu prefiro não repetir em respeito. E aí a situação de não cair mais da cadeira, eu já estava pensando que ia ser comigo. E aí eu ia tomar um tiro. Para mim, Excelência, naquele momento, eu sabia que, para mim, eu estava vivendo os meus últimos momentos de vida naquele momento. Porque se uma pessoa grita que eu sou policial, a gente sabe muito bem pela sociedade, pelo que a gente vê na sociedade, o que normalmente as pessoas que assaltam fazem com policiais. Então eu estava esperando um tiro, justamente na cabeça. E da forma como ele estava, como eu disse, forçando, para mim, ele ia esperar eu cair no chão, ele me empurrando, com a brutalidade excessiva que ele estava, porque naquele momento foi de um ódio exacerbado para cima de mim. Foi de um ódio como eu nunca vi na minha vida alguém interagindo comigo, né, de uma forma tão certa de que quer matar uma pessoa. Por isso que eu digo, para mim, eram os meus últimos instantes de vida, aquilo ali que eu estava passando. Quem consegue acalmar a situação toda ali é Ana Deiva. Ana Deiva, do meu lado direito, a primeira pessoa ao meu lado direito, ela fala assim, Senhor, nenhum de nós tem nada a ver com segurança, todos nós somos professores. Jefferson é professor, né? Inclusive eu estava com as mãos nas mesas, na mesa. Ana Deiva pediu para mim, Jefferson, levanta tuas mãos, porque eu estava tão tenso com aquilo, e, obviamente com medo de cair, esperando uma queda, até para tomar um tiro, que eu estava segurando a mesa com todas as minhas forças. E, como eu disse, a Ana Deiva estabiliza a situação, eu levanto as mãos, ele dá uma última empurrada na minha cabeça, e aí, nesta hora, né, é o segundo pior momento, ou o primeiro momento, empate com o que aconteceu, que é quando a minha mãe abre a porta e entra. Quando a minha mãe abre a porta e entra, que ela se assusta, o mesmo rapaz que estava empurrando a minha cabeça, achando que eu era policial, aponta a arma para ela. Minha mãe e eu nunca tínhamos visto uma arma de perto, como a gente viu. E aí, quando eu vi que a minha mãe entrou, eu disse, meu Deus, agora que ele não atire nela, que ele não dê um tiro nela. E ele apontou a arma, e aí eu, torcendo aqui para nada acontecer. E ela desmaiou. E aí, com o desmaio da minha mãe, aí eu já estava, o que eu já estava atordoado, quando eu vi minha mãe, eu vi o grito da minha mãe, eu terminei de ficar mais atordoado, eu não sabia se tinha saído tiro, se não tinha. Só sei que eu olhei para o lado, primeiro eu vi eles correndo, cada um para as suas motos, e fui em direção à minha mãe. E foi quando eu começo a sacudir minha mãe, eu estava desesperado, todo mundo se levantou da mesa, finalmente, desesperado. Felícia com o Anthony, Ana Deiva e eu para cima da minha mãe. Né, eu mexendo na minha mãe, eu tentando sentir o batimento cardíaco dela, fui tentar ver se ela estava respirando, mas ela não acordava. Ela não acordava. Aí o que aconteceu? É naquele momento que eu pego o meu carro para sair e pedir ajuda para minha mãe. Minha mãe é cardíaca. Esses anos todos, né, eu saí de casa para estudar, mas eu moro com a minha mãe minha vida inteira. Né? Os remédios dela, como eu já disse, são caros. Eu cuido da minha mãe, moramos só nós dois. Então eu sei
não por ter, mas eu sei o que é ter um problema cardíaco pelo que eu passo com a minha mãe. Né? O meu desespero ali era evitar que o coração dela parasse ou terminasse de parar de bater. E eu saí em desespero, procurando ajuda para minha mãe. E como eu disse, Vossa Excelência, eu fui em direção, a minha ideia era chegar no primeiro lugar. Eu pensei em tanta coisa, pensei no posto de saúde da Pedreira, pensei no PSM da 14, eu queria ajuda. Meu pensamento era ajuda, e assim eu fiz. Se eu chegasse lá e não tivesse ajuda, mais duas outras coisas passavam pela minha cabeça. Primeiro, alguém acionasse uma ambulância e pelo endereço a ambulância chegasse, que era uma situação de risco de vida, né, para minha mãe. E no caminho bateu o mínimo de esperança de nas esquinas eu encontrar um carro de polícia, como eles ficam sempre estacionados, independente do turno, para que eu pudesse relatar o que houve, para que eles ou acionassem, eu acredito que a polícia possa ter um contato mais rápido com ambulâncias, não sei, deduzo eu, para que eles acionassem a ambulância e começassem a ajudar com relação ao assalto que houve lá em casa, né? E infelizmente, nesse buscar de ajuda, na rua que eu estou, passa um carro branco. Até hoje eu tento lembrar a marca desse carro, se era... me lembra, eu tenho uma vaga lembrança de que seja um Fiat Uno, um modelo atual. Mas era branco, né? Um Fiat Uno, um Mobi, não lembro. Era um formato meio quadrado daqueles. E ele passa numa esquina no sentido que eu estava, né? E infelizmente, eu desviei daquele carro. E quando eu desviei daquele carro, acontece o acidente, porque eu me deparei com o casal que estava na moto. E infelizmente eu me deparei na mesma rua que eles. Infelicidade minha, e esse carro branco aparece na minha frente para terminar um dia que já estava horrível, da forma mais horrenda que eu pude ter da minha vida. E nesse desviar de carro, infelizmente eu acabo colidindo com a moto e aconteceram os fatos que a gente está tratando aqui, Excelência. O senhor colidiu, né? Mas assim, foi só... Eu já vi a imagem, eu vou lhe fazer a pergunta, embora já tendo visto a imagem, porque os membros do Conselho de Sentença não viram, e essa imagem pode ser explorada pela defesa ou pelo Ministério Público durante a sustentação oral. O senhor acerta, mas o ponto final, digamos assim, desse toque, desse abalroamento, não foi na pista de rolamento. Foi numa situação de curva, foi isso? Foi. Eu fiz uma curva justamente para não bater no carro. Certo. E aí, após essa curva, né, que eu faço essa curva, imediatamente eles estavam na rua e aí... Toca na moto. Sim. O senhor, por conta desse contato, vamos chamar assim, o senhor conseguiu terminar o contorno para entrar na rua, que o senhor disse, eu manobrei, né, no sentido de não colidir com o carro branco. Ou o senhor subiu na calçada? Não, Excelência, eu não subi na calçada. Eu fiz a curva, consegui desviar do carro branco, mas saí por uma direção que eu não deveria ter saído. Na verdade, foi pelo movimento do carro. Não tinha para onde... Não, eu lhe digo, com a colisão, o carro chegou a subir na calçada, vamos colocar dessa forma. Não que o senhor eu não perguntei se o senhor deliberadamente quis subir na calçada. O carro subiu a parte do calçamento? Não, a calçada, na verdade, ele não subiu o calçamento, ele ficou no calçamento baixo, a nível da rua, de uma casa que já tinha. Mas assim, está aqui o plano da rua, um degrau de uma casa mais alta, ele não subiu.
E as vítimas que foram atingidas, elas foram atingidas, ficaram assim, como é que a gente pode dizer, como se fossem imprensadas na parede? Ou apenas o senhor sabe a diferença, né? Sim, De um sim. atropelamento comum, vamos colocar dessa forma para que todo mundo entenda, e de um contato que eventualmente arraste e toque numa parede, que seja de uma casa ou um muro, qualquer. Qual foi a situação? Foi o mero atropelamento ou as pessoas chegaram a ser arrastadas e imprensadas? Não, elas não foram arrastadas. O rapaz que estava na moto, ele bateu na parte da frente do carro e caiu. A moça, ela bate, ela também, ela cai para o outro lado, só que quando ela cai um pouco para a lateral direita do carro. E é nesse momento que ela não fica esmagada, ela fica imprensada. Ela não é esmagada e não foi esmagada em momento algum, né? Quando isso aconteceu, nisso eu já estava muito machucado, né? A minha forma de direção, eu sempre deixo o banco muito alto e ele um pouco próximo do volante. No momento da batida, seja com o disparo do airbag, seja com o movimento que meu corpo fez, naquele momento eu bato minha testa, minha cabeça pela lateral, minha orelha que racha e meus braços que a pele sai todinho. Então, por mais que tenha sido muito rápido para quem estava lá fora, para quem estava dentro como eu, na hora da batida eu tive inclusive medo do carro explodir. Porque quando o airbag estoura, é um barulho literalmente ensurdecedor. Né? Eu não estava escutando nada, só aqueles unidos, né? E o medo de possivelmente o carro explodir. Eu percebi que a parte elétrica do carro não estava funcionando. E eu consegui destravar a porta por milagre, manualmente, porque nem isso eu achei que ela ia destravar. Antes disso, eu tentei puxar um encosto de cabeça para quebrar. Quando eu vi que a parte elétrica não estava funcionando, eu quis tirar um encosto de cabeça para quebrar a janela do meu lado e sair. Mas eu não tinha forças para isso. Foi quando eu percebi que a minha camisa já estava ensopando de sangue. E eu estava com medo do quão grave tinha sido o ferimento. E eu precisava sair urgente, porque também bateu o medo de desmaiar ali, né? Graças a Deus, a porta eu consegui destravar manualmente, saí, eu vi o rapaz à minha frente, eu fui em direção a ele, né? Eu fiquei desesperado com aquela situação toda, eu comecei a chorar, né? Eu perguntei para ele se ele estava bem, ele estava acordado, ele estava vivo. Chegou uma outra pessoa, falei com ela, eu disse, por favor, você está com o celular, liga para o SAMU agora, liga para a polícia, liga para todo mundo. E as pessoas vieram para cima de mim, né? Quiseram me lixar, quiseram fazer aquilo tudo, eu sangrando, só tive a intenção de dizer, gente, peçam ajuda, eu estou sem celular. E outra, foi assalto. Isso aqui foi um assalto, assaltaram a minha residência. E infelizmente aconteceu esse acidente. E aí depois disseram, olha, tem uma moça ali, que foi quando eu fui ver, a moça ela estava entre o meu carro e a parede, mas ela estava viva, ela não estava esmagada, né? As pernas, os pés estavam todos se movendo. É quando eu entro no carro novamente, né, já bem sem forças, eu entro no carro, tento ligar e o carro não liga mais, para dar ré. Todo carro automático, ele tem uma espécie de pino, né? Você apertando esse pino, você destrava o carro, o câmbio dele destrava, e aí você pode movimentar, como se ele estivesse no famoso ponto morto do carro automático. E nem aquele pino ele estava cedendo, né? Eu batia nele com o que me restava de força, o câmbio não destravava. Eu não tive muita reação a não ser pedir ajuda para as pessoas por conta da moça e do rapaz que estavam ali. Na sequência chega meu tio Ilha, que também tem moto. Meu tio chega com o carro da polícia. Meu tio, na ida para lá, ele encontra na esquina, pelo caminho por onde ele foi,
ele encontra o carro de polícia. Era Pedro Miranda, salvo engano, ali, né? Sim, acredito que sim, Excelência. O caminho que levou até a colisão era na Pedro Miranda, né? Isso. E aí o que aconteceu? Meu tio passou, ele viu toda a situação, ele viu que não era eu que estava ali no chão, e ele saiu imediatamente correndo dali, e em pouquíssimo tempo depois ele retorna com o carro da polícia. E ao mesmo tempo praticamente que a polícia chega, não sei precisar 5 minutos, 10 minutos, 2 ambulâncias do SAMU chegam, né? Nesse momento eu já estou com muito sangue pelo corpo. Eu já começo a me dar conta da dor que eu estava sentindo, né? A cabeça cortada. Eu tenho marcas até hoje. São cicatrizes. Era isso que eu ia lhe perguntar. O sangue vinha da sua cabeça? Vinha da cabeça, vinha da minha orelha, que eu não sei como não ficou uma queloide aqui, porque ela partiu, né? E eu não vou saber dizer agora, uma queimadura de tantos graus no meu braço, porque a pele inteira saiu, né? Do punho ao cotovelo no braço direito. Eu tive que fazer curativos disso na Unimed por muito tempo. E de lá, fora a pressão que eu sentia no peito, eu sentia muita dor no peito, demais. Então era a cabeça, naquele momento eu não sabia da orelha, mas eu via o sangue escorrendo pela cabeça e, como eu disse, quando eu olhei meu braço, aí eu comecei a sentir a dor. Eu não estava dando ciência de mim mesmo. Quando eu percebi tudo, aí as dores vieram. Meu tio é técnico de enfermagem, né? Trabalha há muitos anos na área, há muitos anos mesmo, e ele trabalha no home care da Unimed. Foi ele que tentou fazer os primeiros socorros em mim, quando a ambulância chegou, não permitiram ele fazer os primeiros socorros em mim. Médico, enfermeiro, que seja, não sei, me levaram para dentro da ambulância e eu vi que o rapaz que foi batido também foi levado para uma outra ambulância, né? Não chegou uma terceira ambulância, né, que eu acredito na minha cabeça naquele momento, seria uma ambulância para cada pessoa, né? Enfim. Eu vi, ao mesmo tempo que eu fui subindo para a maca, eu vi as pessoas também dando socorro com o intuito, levando o rapaz para outra ambulância. Meu tio foi comigo na ambulância. E eu fiquei 2 dias internado com traumatismo craniano na Unimed. Ficou uma marca forte no meu peito do choque, né? Não foi nada como os problemas que a minha mãe tem. Até o momento que o senhor foi levado na ambulância para um hospital, a Shirlene, ela permanecia no mesmo lugar? Ou seja, não conseguiram movimentar o carro para tirá-la de lá? Excelência, quando eu não consegui tirar o carro, a única coisa que eu fazia era pedir para as pessoas ajudarem. Eu não tinha força para empurrar o carro, por exemplo, que era o que eu dizia. Empurrem o carro, façam alguma coisa, ajudem, né? Eu nunca quis, Excelência, nunca passou pela minha cabeça estar neste local, né? Respondendo por tirar uma vida. Mas até o momento que o senhor foi para o hospital, não houve movimentação do veículo? O que eu vi, Excelência, eu não posso afirmar que teve ou que não teve, porque eu não vi mais. A partir do momento que a ambulância chegou, inclusive aí já foi o contrário, algumas pessoas já chegaram para ajudar. E a principal delas justamente era meu tio, porque a condição que eu fiquei de hemorragia foi altíssima. Eu estou lhe perguntando isso porque eu gostaria de entender em que momento foi constatada a morte. Eu não estava lá, Excelência. O senhor já não estava lá? Não, eu não estava lá. Eu já fui saber quando eu tive alta. Meu tio, que foi a primeira pessoa a me receber, depois disso tudo, foi ele que me falou. Foi ele que me situou do que posteriormente a minha saída dali
tinha acabado, né, onde tudo tinha chegado. Aí ele foi me contar tudinho, né, sobre ela, sobre o rapaz, sobre o transporte do meu carro, sobre para onde o rapaz tinha ido, né. E aí ele me contou da questão de que tinham encontrado a questão dos pertences, né, com ela. E só que o meu era o celular, né? Eu perguntei, meu celular estava lá? Ele disse, não, não estava. Seu Então, Jefferson, preste bem atenção no que eu vou lhe perguntar agora. Tá? Se o senhor não entender a pergunta que eu vou lhe fazer, o senhor tem que me dizer que o senhor não entendeu e aí eu vou tornar a explicar e tentar falar de alguma forma mais factível para que o senhor compreenda. O Ministério Público, quando ofereceu a denúncia, ele disse que o senhor assumiu o risco de produzir um determinado resultado. Quando a gente diz que se assume um risco, a gente diz que a pessoa agiu com o que na doutrina a gente chama de dolo eventual. Ou seja, não que o senhor quisesse diretamente um resultado. Tipo, eu quero matar deliberadamente uma pessoa, não. Mas com este comportamento eu assumo o risco de produzir esse resultado. Durante o ato que o senhor pegou seu carro, que o senhor seguiu, que o senhor desviou do carro branco, que o senhor atingiu pessoas numa moto, e que o senhor, enfim, até o momento que o senhor saiu do veículo, em algum momento o senhor imaginou que esse resultado pudesse acontecer? não, Excelência, eu não imaginei por dois motivos. Primeiro, eu estava com pavor das 3 pessoas. Tudo que eu mais queria ali era a distância de qualquer outra coisa que me lembrasse assalto ou revólver, ou especificamente aquelas 3 pessoas, né? Segundo, eles estavam armados. Eu tenho certeza que qualquer aproximação minha, de forma consciente, eu ia tomar um tiro. O tiro que eu não tomei dentro da minha casa, por acharem ou terem certeza, que eu acredito que acharam, se eu tivessem certeza, eu não estaria aqui falando agora com Vossa Excelência. Mas eu tinha certeza que se eu me aproximasse deles, eu ia tomar um tiro, né? Seja eles estando numa moto, em qualquer lugar, e eu me aproximasse mesmo de carro, né? A moto para, gira. A moto é muito fácil de fazer manobra em relação ao carro. Então, para mim, eles poderiam parar, dar a volta. Eu já estou pensando se eu tivesse a intenção, né? Então, se eu fosse perseguir, eles... Não, perdão. Se eu me aproximasse, o que eles poderiam fazer? Parar o carro, parar a moto, se arrumarem, irem na contramão em relação ao que eu estava, para me atirar. Então, eu não queria aproximação de jeito nenhum. Tudo que eu mais queria era distância. Em algum momento, do exato momento que o senhor desviou daquele carro, até o momento que o senhor colidiu, o senhor teve intenção de causar alguma lesão ou acidentar essas pessoas, derrubá-las da moto? Não, Excelência, tanto que imediatamente depois que eu desvio desse carro, tem uma pessoa atravessando a rua. Isso eu lembro claramente. E eu desvio dessa pessoa. Então, tudo que eu quis fazer ali foi justamente na curva, depois que o cara passa reto e eu desvio dele, e uma situação muito rápida, foi justamente alinhar o carro, né? Então, tem uma pessoa, eu desvio da pessoa, e infelizmente a direção foi a pior possível. O sentido que eu fui foi o pior possível. Seu Jefferson, com certeza o Ministério Público e os seus advogados têm muitas coisas ainda para lhe perguntar, eu não vou alongar porque eu acredito que eu tenha, como juiz, eu conseguido imaginar uma situação do processo que é necessária para a gente tocar essa sessão de julgamento. Mas eu lhe pergunto, tem mais alguma coisa que o senhor ache, eu imaginava que esse juiz ia perguntar alguma determinada situação, que o senhor queira falar que não foi perguntado para o senhor no processo, em relação à sua defesa, independentemente do que o seu advogado vai falar ou lhe perguntar?
Sim, Excelência. Como eu disse, eu torço para que ninguém aqui tenha passado nem por um assalto, em nenhum nível, né? Desde alguém chegar com uma faca, ou então com uma ameaça, de forma imperativa, retirar algum pertence de alguém. Muito mais, todos nós que estávamos lá em casa e eu, confundido com policial. O trauma foi grande, né, que eu adquiri, primeiro, o que a gente chama de uma tristeza profunda, que evoluiu para uma depressão, o qual eu trato até hoje. Né. Faço acompanhamento com a psicóloga 2 vezes na semana, inclusive meu horário no trabalho. Ele é todo montado para que eu não perca essas 2 sessões, que normalmente são as segundas e as sextas. E sou acompanhado desde então por uma psiquiatra, que por um tempo, né, como ela diz, foi difícil estabilizar a depressão. O que eu fazia era querer ficar trancado, chorando, seja por medo, ou seja por vontade de simplesmente não ter mais reação nada na vida. Como eu disse, se ser assaltado já causa um trauma em alguém, ser assaltado da forma que a gente foi muito pior. E eu não soube, e eu não tive, e espero que isso nunca mais aconteça, eu não tive maturidade emocional. Aliás, acho que não cabe nem maturidade emocional numa situação dessa. Eu não tive estrutura emocional para segurar isso tudo que aconteceu. Até que chega uma notícia que eu não queria receber da minha psiquiatra. É quando um dia ela me dá um laudo, que eu tive que protocolar no Estado, que ela estava oficialmente me afastando de sala de aula, porque eu não tinha mais condições psicológicas de estar em sala de aula. E assim eu fiquei por um bom tempo, até ela me avaliar, né, depois de, infelizmente, tem medicações que elas não podem mais ser subtraídas, é um problema eterno. A depressão ela é uma coisa que não tem cura, ela simplesmente é estabilizada. Então, é assim que eu me encontro hoje no estado de saúde. A depressão ela está estabilizada. E aí eu tive autorização via laudo dela, protocolado no Estado, para que eu pudesse retornar para a sala de aula, onde hoje eu estou, onde hoje eu retornei, de fato, às minhas atividades laborais de docência no Estado. Então, ter saído de sala de aula por um trauma, por uma doença que eu nunca tinha imaginado ter, a gente ouve e vê tanto as pessoas falarem, estou com depressão, estou com isso, estou com aquilo, e aí de repente passa por um assalto, adquire depressão, começa todo um tratamento que é pesado, né, entra, sai medicação, administra, melhorou, não melhorou, troca a medicação, aumenta a sessão. Eu já cheguei a ter 3 dias de sessões com a psicóloga na semana. Hoje são só 2. A minha meta é ter só 1. Por enquanto são 2. Mas graças a Deus eu já retornei para a sala de aula e hoje eu posso dizer que isso me ajuda. Mas acho que o senhor está vendo como eu estou aqui, né? Sim. É um custo emocional que eu tenho desde aquele fato trágico que eu me envolvi. Infelizmente, né, sobre qualquer situação, eu começo a ficar desse jeito aqui, que eu acho que algumas pessoas já perceberam. Perfeito. Seu Jefferson, não tenho mais perguntas para o senhor. Doutor Edson, Ministério Público, gostaria de fazer perguntas. Eu ouso a discordar. 30 segundos atrás, Vossa Excelência disse que o Ministério Público e a Defesa teriam muito a perguntar. Eu não tenho nada a perguntar. Vossa Excelência está de parabéns, realmente esgotou todo o assunto e o Ministério Público nada tem a perguntar, Excelência. Obrigado, doutor. Nem deveria, né? Porque o sistema acusatório, eu acho que já está mais do que na hora de corrigirem o erro do código, de manter juiz fazendo pergunta, enfim.
Mas com o Congresso Nacional que nós temos, né, doutor Ivanildo? Excelência, eu concordo com o doutor Edson Augusto, que realmente Vossa Excelência foi muito técnica na condução interrogatória do réu. As nossas colegas que nos acompanham aqui na defesa, elas querem somente esclarecer alguns pontos a respeito do nível de escolaridade. Eu acho que a doutora Andresa e a doutora tem umas coisas bem rápidas, porque na essência Vossa Excelência já nos deixou bem claro o que aconteceu. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Professor Jefferson, eu gostaria de saber se o senhor é concursado. Bom dia, Excelência. Eu sou há 16 anos na Secretaria de Estado de Educação. E quais são os locais onde o senhor trabalha? Trabalho na SEDUC, numa escola técnica, né, onde tem cursos de técnico em enfermagem, podologia, massoterapia. Enfim, então você tem o curso técnico e ensino médio ao mesmo tempo. O aluno sai com as duas formações. Então é uma escola técnica igual ao IFPA, mas é do Estado. Certo. E na UFPA. Mas eu basicamente ali só faço orientar alunos de doutorado. Certo. Por fim, eu gostaria de saber sobre o seu nível de instrução. O senhor falou que faz estágio pós-doutoral. O que significa exatamente isso? Quando você termina o doutorado, não tem mais. Você chega no topo de estudos, digamos assim. A grosso modo, seria dizer que você já estudou tudo da sua área. Mas depois, não precisa fazer um outro doutorado, aí você faz um pós-doutorado, que você pega tudo que você construiu no doutorado e você aprofunda, mas não deixa de ser um doutorado, porque o que você faz em 4 anos, agora você vai ter 1 ano para fazer o trabalho de 4. Então, o seu grau de instrução é pós-doutorado na sua área de física? Sim. É isso. Isso. Tem mais perguntas, Excelência? Muito obrigada. Na realidade, o pós-doutorado não é grau. O último grau pelo Ministério da Educação e Cultura é o doutorado. O pós-doutorado é uma pesquisa que nós podemos... O acusado já fez, eu, quem sabe, em breve farei, se o tribunal assim me liberar. Ele não é um grau. O grau é doutor, mestre e doutor. O doutorado encerra o último degrau acadêmico. Pós-doutorado é uma pesquisa. Mas como mestre ou como doutor, a senhora pode ir para onde a senhora quiser fazer a pesquisa, a senhora reputar adequada, para poder, mas o pós-doutorado não lhe dá grau. Ok? Muito obrigada, Excelência. Por nada. Mais alguma pergunta, doutor? Bom dia, Excelência. Bom dia, Sr. Jefferson. Bom dia, Excelência. Ficou mais do que claro aqui, Excelência, no seu depoimento, tudo o que aconteceu, mas o senhor falou que não é casado, não tem filhos. Não. O senhor mora sozinho? Não, Excelência, eu moro com a minha mãe, a minha vida toda. A sua mãe tem quantos anos? Minha mãe tem 67. Uma senhora de idade, então. A sua mãe, ela tem alguma doença, alguma comorbidade? Infelizmente, ela é cardíaca. Certo. E é o senhor que cuida dela? A minha vida toda. É o senhor que provém a casa? Sim. A casa é responsabilidade minha, assim como as caras medicações dela e digamos que eu sou o cuidador. Só não tenho o título de cuidador dela. Certo, professor. E só para ficar claro aqui hoje, durante o acidente, no dia do fato, o senhor sofreu alguma lesão? Várias. Como eu disse, eu tenho 2 marcas aqui na testa, que foram por conta do impacto brutal. Como eu disse, eu fiquei com traumatismo craniano, que depois eu tive que ficar acompanhando isso por tomografia computadorizada. Meu braço, né, a pele saiu, como eu disse, eles colocaram lá X graus de queimação. Foi uma espécie de queimação, né, na pele, e eu tinha uma plena certeza que ia ficar a marca eterna. Como quando a gente se queima, de fato, ou quando alguém já se queimou, você fica com aquela cicatriz, a pele ela fica uma espécie de engelhada. Eu achei que eu ia ficar assim, mas passou o tempo e isso foi. Certo. Professor, o senhor tem alguma religião? Sim, eu sou adventista. Qual é a
a igreja que o senhor frequenta? No Marco, em frente ao Grão-Pará. Certo. O senhor consome bebida alcoólica? Não, sou adventista. Tem que dar exemplo, né? Tem mais perguntas, Excelência? Obrigado, doutora. Algum dos senhores jurados gostaria de fazer perguntas? Temos aqui uma. Já, por favor, peço que recolham por escrito. Obrigado, muito obrigado. Interessante isso aqui. Sr. Jefferson, a pergunta que foi feita por membro do Conselho de Sentença é a seguinte. A mãe da vítima, que foi testemunha, o senhor presenciou o depoimento, relatou em seu depoimento que o senhor teria dado ré de uma maneira voluntária para atingir a vítima. Procede? O senhor em algum momento deu a marcha a ré no veículo? Não, Excelência, não tem como dar. Como eu falei, quando houve o choque mecânico, meu carro parou. Ele travou. Não tem como ter dado ré. Até porque, agora há pouco, eu falei que eu tentei destravar o câmbio para que pudesse justamente dar ré para o carro sair. Então, a parte do carro que bateu foi a da frente, né? Quando bateu, ele ficou. Acredito que seja uma espécie de segurança do carro, né? Estoura o airbag, ele para ali mesmo, e aí não tem como mexer. Só que nesse caso, como deve ter sido... Enfim, a engrenagem lá não deixou nem destravar a embreagem. Tanto que, provavelmente, quando eles levaram o meu carro pelo guincho, eles com certeza foram arrastando os 4 pneus para ele subir. Não dava para mexer mais nada ali. Eu tenho uma segunda pergunta do Conselho de Sentença. Na realidade, são duas aqui, que diz o seguinte. Tendo em vista o seu elevado grau de formação, contribuindo com o desenvolvimento técnico profissional de pessoas e ainda desenvolvendo pesquisas importantes para minimização e eliminação de problemas endêmicos que afetam a sociedade, como o senhor acha que uma possível condenação afetaria o desenvolvimento das suas pesquisas que estão agora sendo conduzidas pelo senhor, claro? Infelizmente, elas parariam, porque justamente o coordenador da pesquisa sou eu. Então, todas as pessoas, elas estão atreladas a mim diretamente. Então, as demandas, elas são distribuídas por mim. É um grupo encabeçado por mim. Infelizmente, elas vão cessar, elas vão parar. Até que, não sei, em algum momento, eu realmente eu não sei como elas vão prosseguir. É o que eu tenho a responder, Excelência. Perfeito. E, Sr. Jefferson, tem uma outra pergunta aqui também, que diz assim, como ficaria a sua mãe? Quem ficaria a cargo dela, no caso, tomando conta, né? Exercendo os cuidados com a sua mãe? Ela vai ficar só, Excelência. Perfeito. Mais alguma pergunta? Temos aqui, olha, 1, 2, 3. Pode recolher essas que já estiverem prontas aí. Foi feita uma pergunta, Sr. Jefferson, da seguinte forma: por que o senhor não pediu ajuda aos vizinhos, já que estava nervoso para dirigir? A gente falar no microfone. Quando eu fui para o meu carro, Excelência, não tinha ninguém na rua. Acredito que esse foi um fator para, infelizmente ou felizmente, a nossa casa ter sido alvo. Quando eu saio e depois todo mundo comenta, justamente
essa feliz ou infeliz coincidência. Não tinha absolutamente ninguém, era um sábado. Acho que pelo horário do almoço, todo mundo recolhido. Se tivesse alguém, eu teria gritado, feito qualquer coisa, porque com certeza teria um celular para acionar polícia, ambulância. Naquele momento eu queria ambulância. Né? Como eu disse, eu queria a distância dos bandidos. Eu queria ambulância em primeiro lugar. A vida da minha mãe estava acima de qualquer coisa. Pode recolher aquela outra pergunta logo, enquanto eu faço para ele, por favor. Tem uma outra pergunta que diz assim: no momento do acidente, o acusado sabia quem eram os ocupantes da moto, que eram os assaltantes? Ou seja, a pergunta é se o senhor, naquele momento que o senhor desviou do carro branco, né, se o senhor conseguiu ter o contato visual com a moto e sabia que eram os assaltantes que estavam ali. Não, Excelência, como eu havia dito, tiveram duas situações ali, quando eu desvio do carro branco e quando eu desvio de uma pessoa que também estava atravessando na rua. Esses dois desvios acabaram me fazendo seguir por um trajeto que culminou nesse fato que a gente está tratando aqui hoje. Tendo já o senhor respondido isso, né, que é o momento que o senhor não sabia, né, da colisão. Mas após a colisão, né, teve um momento que o senhor saiu do carro. O senhor reconheceu que as vítimas, na realidade é uma vítima só, né, foi só a Shirlene, é bom esclarecer para os jurados, o segundo ocupante da moto, ele não foi arrolado porque ele não submeteu ao exame pericial. E o Ministério Público entendeu que, não havendo comprovação das lesões e tendo essa pessoa se furtado a comparecer à delegacia de polícia, o Ministério Público optou por não oferecer a denúncia em relação a uma segunda vítima. Então, o processo de hoje apura só em relação a Shirlene. É por isso que a gente usou o Ministério Público e a defesa o tempo todo usando vítima no singular. Okay? O senhor reconheceu que a vítima, que as pessoas atingidas, né, eram os assaltantes? O senhor desceu do carro, né? O senhor já disse que no momento da colisão não. Depois que o senhor desceu do carro, o senhor viu lá que eram os assaltantes? De imediato não, Excelência. Quando eu consegui sair do carro, quando eu vi o rapaz no chão, eu fui até ele e indaguei: você está bem, está tudo bem? Eu já num certo desespero. E aí sim, eu fui tomando ciência de que era o rapaz que estava em casa. E aí quando as pessoas se aproximaram, me fecharam, falaram da moça que estava lá, entre o carro e a parede. E aí eu fui ver, era ela, e aí foi quando eu tentei sair com o carro, mas ele não ligava mais. Quando o carro ele bateu, ele não ligou mais. Perfeito. Sr. Jefferson, por que pergunta dos jurados, ok? Por que o senhor não colocou a sua mãe no carro e se dirigiu à emergência? Naquele momento eu estava atordoado. A única ideia que eu conseguia, naquele momento, o único pensamento que teve era por buscar ajuda externa. Foi a única coisa que eu pensei, né? Uma escolha mental, foi aleatório. Foi justamente o que eu pensei, fixei naquela ideia e saí em busca de ajuda. A minha saída, complementando isso, foi porque teve a questão da ajuda e eu também tinha esperança de encontrar um carro de polícia. Hoje eu entendo que não foi, que uma coisa estava casada com a outra. Encontrar ajuda policial e encontrar ajuda para minha mãe, já que os carros de polícia estão em todos os quarteirões. Perfeito. Qual a reação do réu ao saber que as vítimas... A gente já fez essa pergunta de forma similar, veio mais aprofundada agora, Sr. Jefferson. Qual a reação do réu ao saber que as vítimas da colisão eram os assaltantes? E em que momento o senhor observou que eram os assaltantes? Bom, eu percebi, como eu disse, um tempo depois, logo ali, de imediato. Quando eu fui falar com o rapaz, tentando um diálogo com ele, eu percebi que era ele, né? Não tinha, hoje eu não lembro mais do rosto dele, mas naquele momento eu não tinha como não esquecer, né? E a moça, eu percebi quando eu fui olhar. E aí constatei que era ela.
Excelência, qual é a outra pergunta? E qual a sua reação quando o senhor percebeu que eram eles? Desespero total, né? A certeza que eu tinha é que eu estaria aqui hoje, que seria questão de tempo. Porque mesmo sem intenção, eu teria que prestar satisfações à justiça pelo que aconteceu, como aqui estou. Né? Para mim, o fato seria inevitável de acontecer. Perfeito. Mais alguma pergunta dos senhores jurados? Sem mais perguntas dos jurados, fica então encerrada a instrução plenária. Doutor Edson, o Ministério Público sente condições de fazer a sustentação oral? Sim, excelência. Vamos lá. Então passemos direto ao Ministério Público pelo 477. Doutor Edson, vamos suspender por 5 minutos a pedido dos membros do Conselho de Sentença. Isso, eu vim falar aqui. Tá certo. Eu aproveito e converso com o doutor Ivanildo aqui para finalizar a elaboração dos meus quesitos. Tudo bem. Tudo bem? Aí é o momento que o senhor até me passa que eu já faço. Isso, já vou terminar agora, tá doutor, certo. só um minuto. De quesitos no momento próprio, eu vou perguntar se existem reparos. Eu peço que todos permaneçam de pé para a leitura da sentença. Jefferson Oliveira do Nascimento, devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121 caput do Código Penal Brasileiro pelo fato praticado contra a vítima Shirlene Maria Carvalho de Brito. Instalada hoje a sessão plenária de julgamento, foi realizada a inquirição das testemunhas presentes, realizando-se o interrogatório do réu em seguida. Declarada encerrada a instrução, as partes procederam aos debates, oportunidade em que sustentaram as suas pretensões em plenário. A seguir, formulados os quesitos conforme termo próprio, o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, reconheceu a hipótese de absolvição. Como consequência lógica, acatando a soberania dos vereditos, declaro improcedente o pedido final contido na denúncia, absolvendo o réu Jefferson Oliveira do Nascimento de todas as acusações constantes nesse processo, em conformidade com o disposto no artigo 492, inciso 2 do Código de Processo Penal, não havendo bens apreendidos, eu ressalto, doutor Edson, as apreensões que ocorreram juntadas no inquérito foram no procedimento de roubo, não foram nos de homicídio, então não temos deliberação sobre os... não tem absolutamente nada. Sentença publicada em plenário do júri, devidamente intimadas as partes, registre-se e cumpra-se, datada de hoje, 25 de março de 2025, assinada por mim, Homero Lamarão Neto, juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém. Doutor Edson, eu gostaria primeiro de parabenizar as partes pela forma eloquente, não apenas com que e a forma fidalga como debateram, mas sobretudo pela verdadeira aula de direito penal que nós tivemos hoje, um fato como o doutor Ivanildo... À vontade, doutor. Pode ficar à vontade, doutor. Um fato bem incomum em relação ao tratamento do direito penal de hoje, uma aula, realmente tivemos direito penal aqui em plenário. O Ministério Público faz registros? Vossa Excelência tem razão em tudo que colocou, principalmente partindo de Vossa Excelência, que é um juiz, embora novo, mas um professor reconhecidamente como competente. O Ministério Público desde já deixa registrado que não tem interesse nenhum em recorrer, que as partes, todas aqui presentes, quer seja por parte do réu, quer seja por parte da vítima, viram que foi um julgamento público, claro, e que todas as situações foram colocadas e que os senhores jurados foram soberanos no julgamento. E que, portanto, no caso, que desarmemos qualquer espírito qualquer e que enviemos orações para quem, infelizmente, hoje não está mais aqui entre nós, que é a vítima, certo? Perfeito. E, com relação aos jurados,
a chefe de cozinha Silvana e Paula já disseram que tem peixe e carne, estão próximos para serem servidos. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Doutor. Eu agradeço também pelo novo. Eu já tenho 51 anos, mas velho é o mundo, né, doutor? É isso. Um jovem senhor. Pela defesa, doutoras, temos registros de recursos? Não, excelência. A gente só agradece a condução de Vossa Excelência, a integridade e humildade, promotor de justiça em reconhecer a absolvição e a decisão de Vossas Excelências que garantiu a este homem hoje a sua absolvição e a sua liberdade. Muito obrigada, Excelências. A defesa abdica do prazo recursal, doutora, para que possa excelência. transitar em julgado. Então, a sentença fique certificado a abdicação do fluxo recursal para que nós possamos, então, arquivar o processo. Eu peço aos senhores jurados apenas que assinem a ata de julgamento, aqueles que desejarem almoçar conosco. O almoço já está praticamente servido. Agradeço a presença de todos nesta tarde.